Formar territórios vivos. 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 Formar território vivo. Formar território vivo. Formar Territórios Vivos é um programa de formação voltado a povos e comunidades tradicionais que foi construído de uma forma bastante participativa, abordando várias temáticas que dizem respeito aos direitos desses povos e comunidades tradicionais. Como ponto de partida, a gente trabalhou e trabalha, que é uma metodologia do próprio IEB, a construção dos conteúdos a partir da constituição de um comitê pedagógico, que no caso do Territórios Vivos foi constituído, foi formado a partir da rede de povos e comunidades tradicionais, que implica na participação de 28 segmentos, né, representativos desses povos, a GIZ, que é a Cooperação Técnica Alemã, a Sexta Câmara do Ministério Público Federal e o próprio IEB, Instituto de Educação do Brasil. Essa atividade com o IEB foi a primeira atividade que foi definida no âmbito do projeto. E como a GIZ já tinha algumas parcerias formalizadas, a gente optou por já ir para o caminho mais seguro e tendo essa relação de confiança de escolher o IEB para a elaboração dessa formação, que é uma linha de ação do projeto muito crucial, muito estratégica. A gente tem no nosso projeto a intenção de fortalecer a plataforma de territórios tradicionais, mas a gente sabe que para isso precisam de pessoas capacitadas, aptas para aplicar essa plataforma. E aí o Formar veio nesse contexto como uma ação-chave do projeto, foi a primeira ação. E por isso o IEB, por ter uma trajetória muito longa de atuação nessa área, foi logo de início a instituição selecionada. A gente tem, assim, grandes linhas, né, na nossa metodologia, o fortalecimento das organizações, a construção da autonomia e da autodeterminação desses povos com que a gente trabalha, e no meio disso, nesses interstícios, né, dessas grandes linhas, dessas grandes, vamos dizer assim, ancoragens políticas, né, a gente constrói as metodologias de intervenção em campo, com aqueles grupos, com aquelas redes, né, sem abrir mão desses que são os nossos grandes princípios, o empoderamento local, o influxo dessa população sobre política pública, tá certo? A questão da construção da autonomia, do fortalecimento da garantia de direitos. Dentro do projeto, abrimos esse espaço de formação para 30 lideranças dos PCTs para formar formadores no uso estratégico e técnico da plataforma de territórios tradicionais. Sendo convocada para esse processo, eu venho participando do comitê pedagógico para construir, então, o Formar Territórios Vivos, né? Que é um projeto piloto na região centro-oeste do Brasil, envolvendo aí os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, e estendendo para outros povos e comunidades tradicionais da rede, né? Para que nós possamos, então, ter uma formação sobre
a plataforma de territórios tradicionais, né? Conhecer a plataforma e todas as possibilidades que ela tem. Formar territórios vivos, ele nos propicia a oportunidade da gente estar lidando com outros segmentos de povos e comunidades tradicionais, né? Muito diversos, né? Eles são muito diversos na sua composição. Então, por exemplo, você tem povos de terreiro, você tem povos ciganos, são povos tradicionais. Você tem retireiros da beira do rio Araguaia, você tem os ilhéus lá do rio Paraná, você tem o povo de Santa, que são as comunidades de terreiro. Então, essa diversidade, ela é muito grande e ela é muito pedagógica, né? Eu aprendi muito nessa convivência por formar territórios vivos. Então, teve o primeiro módulo presencial, onde foram tratados alguns conceitos mais amplos. A fase de intermódulo, onde os cursistas que foram convocados a participar e estiveram no primeiro módulo, voltaram para os seus territórios, fizeram algum levantamento, fizeram o estudo, um diagnóstico para trazer um pouco a história dos territórios, da interação deles nessas regiões e nas suas e de acordo com as suas demandas. Então, daí teve o segundo módulo, também presencial, que foi uma fase mais prática de aplicar alguns conteúdos que já foram trabalhados no primeiro módulo. Por fim, na fase de multiplicação ou disseminação dos conteúdos, que é quando os cursistas recebem um pequeno apoio para implementar as atividades que eles aprenderam nos seus territórios. E a ideia é que eles disseminem os conteúdos aprendidos e, em especial, essa demanda pela inserção dos seus territórios na plataforma de territórios tradicionais. Estava desde o início do projeto esperando esse momento chegar, que é o momento do processo formativo em que realmente aquela ferramenta que é um site, é algo sem vida, né? Inócuo, ganhe uma dinâmica, ganhe uma relevância, seja realmente testada e construída pelas comunidades. Então, a gente está vivendo isso aqui. Isso está sendo toda a riqueza do processo. Você vê o que funciona, o que não funciona, o que precisa melhorar, o que não. A gente teve processos muito ricos de reflexão aqui, né? Então, as expectativas estão sendo alcançadas e até superadas nesse sentido. Tem sido tudo um processo muito participativo. As comunidades conseguiram influir realmente nas conclusões, nos produtos, nos resultados do trabalho. E eu acho que a gente tem feito até aqui, então, um caminho coerente, consistente, que abre caminho para... que abre perspectiva de um avanço ainda maior dessa ferramenta e do fortalecimento do Conselho Nacional e das lideranças tradicionais que estão envolvidas no projeto com a gente. Esses procuradores que estão envolvidos com formar territórios vivos, alguns deles são de uma valentia tremenda. E foram eles, do Ministério Público Federal, né, a galera que pegou e falou o seguinte: pô, vamos desenvolver uma plataforma para desinvisibilização de povos e comunidades tradicionais. Aqueles povos estão invisíveis para o Estado, tá? Invisíveis para a política pública. Eles são visíveis para os invasores dos territórios deles, né? Eles são visíveis para os fazendeiros, para os pecuaristas, para os latifundiários, mas ele é invisível para a política pública. Então, você está invisível, então, por que não uma plataforma para desinvisibilizar essas populações, desinvisibilizar esses territórios, torná-los sujeitos de política pública, né? E isso tem muito a preocupação desses setores do Ministério Público que lidam com essas populações, né? Vamos dizer, eu diria que a plataforma Territórios Vivos, ele é mais um passo da caminhada de todos esses povos, de todos esses procuradores do Ministério Público, etc., com essa população, né? Porque a plataforma hoje, ela está o quê? Né? Uma coisa é o que a gente pretende, a gente já discutiu quando a gente estudou e construiu o planejamento operativo anual, o POA, né? do projeto que apoia a plataforma. Mas a plataforma em si, ela é uma plataforma viva. O projeto chama-se Territórios Vivos. E a plataforma, como ela é uma via de exercício da autodeclaração e da autodeterminação dos povos, ela pode servir como um espaço para que os PCTs digam como é
que querem que apareça um determinado território. Pode ser um espaço do direito de dizer como é que quer que apareça. O Ministério Público Federal foi moldado em 88 para proteger o direitos difusos e coletivos em sentido amplo, mas também por um mandato expresso na Constituição para apoiar na defesa dos direitos dos povos indígenas e quilombolas. O MPF acabou estendendo a sua atuação para esses outros segmentos de povo e comunidade tradicional também. E isso tudo é um patrimônio institucional que foi construído com o esforço de muitos colegas no Brasil inteiro. Temos um trabalho de base de muitos colegas, dezenas de colegas que se aproximaram dessas realidades, que se aproximaram dessas comunidades, as conheceram muito bem e, em alguma medida, sempre respeitando o protagonismo das comunidades, mas contribuiu com a luta desses povos, né? Nós somos uma instituição essencial à justiça. Certamente o Poder Judiciário vai se sensibilizar a essa questão, e por isso é que eu digo que é muito importante que a plataforma seja um espaço de assentar ou de consolidar ou de divulgar a cultura tradicional. Esse espaço, o Projeto Territórios Vivos, as oficinas do Formar Territórios, dão oportunidade de o MPF continuar essa caminhada, né? Agora sob a direção da colega Sandra Kishi, mas com o trabalho nos estados piloto, Goiás, Mato Grosso do Sul, e também com a participação de vários colegas nessas oficinas. É um jeito de o MPF reafirmar esse compromisso e continuar apoiando a luta dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Momentos como esse de capacitação sobre uma consciência política, sobre o direito e o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais é sem dúvida muito importante, principalmente para os mais jovens que estão chegando agora. Mas o sucesso dessa capacitação se dará com a implementação desse processo de formação a partir dos territórios. Então é o momento de a gente absorver tudo o que foi passado de conteúdo e transformar esse conhecimento a partir de uma perspectiva dos territórios. Os povos e comunidades tradicionais do Brasil travam uma luta importante na busca do seu reconhecimento territorial, na busca da valorização da sua identidade e a sua cultura. E essa luta não é só das pessoas que estão aqui, mas é uma luta de todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil. E levar esse conhecimento para uma base tem, ao mesmo tempo, o objetivo de fortalecer essa transformação e essa luta política a partir do território. Eu existo porque alguém se viu na minha cor, porque alguém escreveu a minha dor, porque alguém antes de mim foi lá plantar e ajudou-me a caminhar, e para sempre viverei, nasceu o que plantei. Essa força é que faz com que a gente permaneça na luta, né? A luta por direito à terra, a luta por direito ao local de pescar. E aí eu falo assim, a questão da pesca, porque está dentro do meu segmento. Mas a luta mesmo pela terra, porque é a luta no geral de todos os segmentos que estão nesse curso, né? Então que a gente volta com essa garra de dizer, vou continuar lutando, permanecendo lutando por dias melhores dos meus segmentos.